Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Eu sou o Marcos Aurélio. Estamos iniciando aí mais um programa examinando os profetas, o estudo semanal aí da Haftará, o estudo relacionado à porção que nós vamos estudar no próximo Shabat. E com muito prazer aí que nós vamos meditar mais um pouquinho aí, escavar mais um pouquinho aí das maravilhas que o Eterno pode nos proporcionar através das suas Sagradas Escrituras. E, especialmente, nesta semana, vamos estudar uma porção que eu acho maravilhosa. Você já deve ter notado que eu sempre falo aí muitos de textos que estão justamente nessa porção que nós vamos estudar, que é a porção Kedoshim. E essa semana nós vamos estudar a 29ª porção da Torá e a 30ª porção da Torá, que é a Harimot e a porção Kedoshim. São porções que vão nos dar ensinamentos maravilhosos das Escrituras. A gente é um deleite realmente para quem gosta, para quem ama o Eterno, vai aí se maravilhar com tantas instruções. Eu comparo particularmente quem gosta também dos ensinamentos do Mashiach e Yeshua. Creio que todos vocês que estão aí adoram, amam os ensinamentos que o Mashiach nos proporcionou. É comparável os ensinamentos dele. Eu acho que ele se inspirou muito nessas porções, nessa porção Kedoshim também, para trazer aqueles ensinamentos maravilhosos do Sermão do Monte. Assim como o Yeshua passou ali um bom tempo trazendo várias explicações sobre diversos mandamentos da Torá, assim também o Eterno ele fez uma viagem aí em várias áreas que o ser humano pode corrigir, né, as suas ações para com o próximo. Então, se você ama o seu próximo, se você quer saber como fazer para demonstrar esse amor para com o seu próximo, você vai acompanhar conosco aí essa porção maravilhosa da Haftará e, logicamente, na próxima sexta-feira aí, com o professor que vai trazer a ministração dessa palavra, você vai se deleitar também com essas duas porções juntas, assim como na semana passada. Essa semana também nós vamos ter duas porções juntas aí. Então coloquei aqui essa ilustração de um farol que traz para quem está navegando no mar, né? Muitas vezes ele está perdido ali. Antigamente não tinha sistemas modernos de navegação, não se tinha, quando estava um tempo nublado, a pessoa não tinha como saber, ter orientação no mar. E quando a pessoa, eu acho, observava um farol em meio àquele horizonte, eu acho que seria uma alegria enorme para esses viajantes observarem essa luz que vinha, indicando que existiria uma terra firme para que eles pudessem descansar, né, e recobrar suas energias. E alertando também muitas vezes para pedras que poderiam ter ali no mar para os viajantes. Então, tinha essas duas situações aí que o farol representa para o viajante. Todos nós, meus irmãos, estamos no mesmo barco. Independentemente da condição social que você esteja, todos nós estamos no mesmo barco. E o Eterno quer que todo ser humano que busque a sua Torá, que medite nas suas instruções, seja um farol para o seu próximo. Seja uma luz para aqueles que estão desesperados nesse mundo, que não sabem mais o norte, não sabem mais para onde ir. E assim como nós chegamos a essa bênção aqui, eu digo que eu fui abençoado também, apesar de hoje estar trazendo instrução para vocês, mas eu sou um dos alunos que está sempre aprendendo aí com vocês no chat. Estamos juntos em orações, agradecendo ao Eterno por cada momento. E nós somos chamados para sermos faróis para as pessoas que estão perdidas nesse mundo. Nós que conseguimos chegar nesse canal de bênçãos, que é o canal Teshuvah Total, nós conseguimos hoje encontrar o bom caminho. Mas, apesar disso, nós temos essa missão agora de sermos exemplos para o nosso próximo. Não adianta de nada, meus irmãos. É como Yeshua disse. Não adianta esconder uma cidade sobre um monte.
Não adianta acender uma luz e apagar ela, colocar um utensílio em cima dela. Não adianta ser um sal sem que esse sal possa salgar, trazer sabor à vida das pessoas. Então, todos temos essa missão. Todos devemos ser essa luz que brilha e ilumina a vida de quem está à nossa volta. Eu espero muito mesmo, peço ao Eterno bastante que todo esse legado de anos de trabalho que o Moré Marcos Felipe vem fazendo e tantos outros professores que vieram antes dele, pessoas que também ensinam em outros canais, pessoas que ensinam a Torá há tanto tempo, que esse trabalho que eles têm possa modificar a vida de um só ser humano. Que essas palavras que eu estou falando hoje possa trazer para uma só pessoa, pelo menos. Espero que sejam mais, né? Mais pessoas que possam corrigir uma má ação que tenha, corrigir uma forma errônea de pensar o mundo, que seja contrária à vontade que o Eterno quer nas nossas vidas, que essa pessoa possa se corrigir. Uma só, já para mim já valeu a pena. Tenho certeza que para o Moré Marcos Felipe, para o Moré Renato de Prísio, tantos outros professores do canal Teixeira Total, Moré Leniel, Moré Márcio, as Mora Daisy, tantos outros, eu não vou citar toda, a Mora Kessia, né, que fez um excelente estudo ontem, né, à tarde. Parabéns, Morá, que o Eterno te abençoe. Moré Daniel, Jaimson, todos os professores desse canal, eu tenho certeza que se eles conseguirem que uma pessoa diga, poxa, eu não colocava em prática, por exemplo, amar ao próximo, eu não fazia isso. Mas, bendito seja o Eterno, que depois de escutar um pouco das palavras da Torá, de entender um pouco sobre as instruções do Eterno, eu mudei minha forma de viver. Para nós, isso já valeu a pena. Então, que vocês sejam isso aqui, meus irmãos. Um farol, uma luz que ilumina a vida de outras pessoas. Que vocês possam mostrar para as pessoas que existem perigos no meio dessa tormenta, no meio do mar. Que vocês possam indicar para as pessoas onde tem terra firme, que elas possam pisar com toda a segurança. Que vocês possam ser esse farol aí. Então, estamos aí, como eu havia dito, né? 29ª porção da Torá, a Harimot, e a 30ª, Kedoshim. Agora, façam um favor, meus irmãos. Meditem um pouquinho. A porção Harimut quer dizer depois da morte. E a porção Kedoshim quer dizer povo santo. Então medite nessa. Só nos textos dessa Haftará, das porções da Torá, a gente já pode extrair um estudo todinho. Só com essas duas palavras aí, com essas duas palavras, a gente já poderia trazer um ensinamento aqui para vocês e encerrar esse estudo. Porque realmente, meus irmãos, depois da morte, o Eterno vai tirar para si um povo santo. Não falo que você, lógico, preso num sepulcro, você vai render alguma coisa. Que ninguém rende mais depois que morreu, né? Evidentemente que depois que morreu, meu amigo, acabou-se. E não é porque você morreu, segundo o mundão aí, o pessoal depois que morre vira santo. Realmente é assim, né? A gente sabe, o camarada vivia fazendo coisas erradas, tudo que a gente vê que é contrário à vontade do Eterno, mas morreu, ele virou santo. Só era uma pessoa boa, era isso, era aquilo. Todo mundo fala aqui no Nordeste, quer ver se tu é bom, morra. Morra para ver se você é bom. Por quê? Quando vai pro enterro, todo mundo fala bem do cara. Mas rapaz, esse era um cara bom, esse era meu amigo, era isso, era aquilo. Quando estava vivo, ninguém chegava perto. Ninguém queria saber dessa pessoa, porque às vezes a pessoa não prestava tanto, né? Mas o sentido que eu quero trazer para vocês... Desculpa, eu tô meio embargado, tô meio gripado. A gripe tá pegando seu amigo aqui. Então, depois da morte, um povo santo. Que quando nós, meus queridos, descobrimos essa verdade, eu tenho certeza, quem está aí, eu tenho certeza que se sentiu como se tivesse mortificado para as obras anteriores. Você morreu, como o Shaul fala, morreu para o mundo e ressurgimos para o Mashiach. É literalmente uma morte. Nova criatura é. Ou seja, você nasceu de novo. Você morreu e ressuscitou para uma vida nova. Não existe mais o passado. É impossível apagar da nossa lembrança os erros, o que fizemos de errado.
aquilo que é nossa fraqueza, é impossível apagar da nossa lembrança. Mas a partir do momento que nós conhecemos essa instrução, tenho certeza que cada um de vocês aí, a partir do momento que conheceu a instrução do Eterno, não é a mesma pessoa. Ela ressurgiu, ela morreu e ressurgiu da morte como um Kedoshim, um povo santo. Então, só a junção dessas duas porções da Torá já traz para nós todo um estudo, todo um ensinamento que vai nos dar ilustrações maravilhosas. Eu coloquei como tema os frutos da justiça. Os textos estão aqui abaixo. Quem estiver assistindo depois pode dar uma pausa aí e verificar. Ou então, melhor, mais prático. Meu irmão, não deixe de ser preguiçoso, meu irmão. Não seja preguiçoso, não. Entre lá, aqui, ó. Aqui, ó. Aponte a câmera do seu celular aí para o QR Code e entre no nosso grupo do Telegram. E você vai ter disponibilidade de baixar vários arquivos em PDF do canal Teshuvah Total. Entre eles vai estar toda a programação das porções da Torá que vocês podem aí ir estudando ao decorrer da semana, para que quando chegue a porção da Torá vocês estejam afiados aí, né? Já por dentro de tudo, né? Só escutando, lógico, o professor às vezes traz uma instruçãozinha, alguma coisa. Muitos já sabem muito do que a gente vai falar, mas é bom relembrar. E outros que estão chegando agora vão entender alguns. A gente extrai mais algumas coisas do texto que às vezes quem está iniciando não consegue observar. E o texto relacionado está lá em Vaikra, capítulo Levítico, capítulo 18, versículo 30, que diz o seguinte: Ushmartem et mishmarti le vileti asot me hukot ha toevot asher na asu lifneichem velo Titameu Bachem Ani Adonai Elohechem. Portanto, guardem minha ordem e não sigam nenhum desses costumes abomináveis. Ou seja, esses costumes aí que são toivot. São costumes abomináveis praticando antes de vocês. E assim se contaminem com eles. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Como de costume, para quem está chegando agora, eu não trago tantos textos da porção relacionada que a gente vai observar na próxima sexta-feira, para que o professor possa discorrer tranquilamente aí sobre os textos e que vocês possam aprender, né, outros textos que a gente vai relacionar a esse texto aqui. Então, o contexto é o seguinte: o Eterno, depois de trazer várias orientações no capítulo 18 de Vaikra, de Levítico, sobre a imoralidade sexual, o Eterno está dizendo: olha, guardem a minha ordem, ou seja, minhas instruções, e não sigam nenhum desses costumes. Que costumes? De abominações sexuais, de relações incestuosas, praticando antes de vocês. Ou seja, que os povos, as nações que estavam na terra de Canaã já estavam praticando ali há bastante tempo esse tipo de abominações diante do Eterno, e o Eterno tirou o povo da terra de Mitzray, do Egito, e levou para a terra de Canaã para expulsar essas pessoas que cometiam essas abominações na terra de Canaã. Então essas pessoas cometiam abominações e o Eterno está expulsando, usando o quê? O povo de Israel para expulsar elas. E o Eterno faz um alerta: olha, vocês estão expulsando esses povos aí, porém, tomem cuidado para vocês não caírem no mesmo erro de praticar esse mesmo tipo de abominação. Então o Eterno diz: assim se contaminem com eles, eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Ou seja, o que é que o Eterno quer dizer com isso, meus irmãos? Mais profundamente. O que é que o Eterno quer dizer que eu sou Adonai, o Elohim de vocês? Estava até comentando essa semana, um abraço do meu amigo aí, Yosef Torres. Tive o prazer de conhecer pessoalmente. Quando o professor Marcos Felipe botou o vídeo dele cantando, rapaz. E disse: de Campina Grande, as anteninhas. Opa, tô indo para Campina Grande essa semana.
Vou ver se eu consigo encontrar com ele aí e dar um abraço nele. E foi uma bênção do Eterno. A gente passou um bom tempo conversando aí. Foi que eu estava conversando com ele. Que Elohim, as pessoas pensam que só tem o Eterno. E realmente só existe um Elohim. Não existe outros. Mas o ser humano em si colocam outras pessoas como Elohim da vida deles. Ou seja, autoridades diante da sua vida. Só existe um verdadeiro que tem a prerrogativa de ser o criador de todas as coisas. Porém, o ser humano inventa um a cada minuto. Então, a partir do momento que você está colocando outras pessoas na sua vida com uma autoridade maior do que o Eterno, quando o Eterno diz: meu filho, essa cor aqui, não sei nem qual é essa aqui, mas essa aqui é bege. E você diz que é, outra pessoa diz que é azul, e você vai lá e vai pelaquela outra pessoa que diz: olha, não, essa cor é azul, não é bege não. O Eterno está errado, não é assim não. Isso já passou, já não é mais assim. Então você está seguindo outras autoridades, outro Elohim que não é eterno, que é o único e verdadeiro. Então, quando o Eterno deu as suas instruções, ele está fazendo a diferenciação entre as instruções que vão surgir, não apenas aquelas que já existiam, por exemplo, de queimar o seu filho a Moloque. Isso era uma instrução. De levar seu filho para ser queimado no fogo de outros supostos deuses. Quando o Eterno diz: não se pode queimar seu filho no fogo. Então, se você segue a instrução do Eterno, você está seguindo o único e verdadeiro Elohim. Se você não segue essa instrução e vai lá e queima o seu filho, que o Eterno te livre, jamais aconteça isso, você está seguindo a outras autoridades. Há pessoas que vão ter uma opinião maior do que o Eterno na tua vida. Vão ter uma honra maior do que a do Eterno. Então, é isso que o Eterno está dizendo. Que vocês não podem se contaminar com eles. Eu sou o Elohim de vocês. Ou seja, eu que vou dizer para você o que é certo e o que é errado. Não vai ser qualquer outra autoridade que vai fazer isso. Porém, observe uma coisa. Porque essas duas porções são muito relacionadas. Olha esse texto, capítulo 18, versículo 30. Agora a gente já vai para o capítulo 22. Estamos aqui na porção Haremot. Aqui a gente já está entrando na porção Kedoshim. Porém, olha os textos, meus irmãos. Essa parte desses textos aqui, se vocês lerem o capítulo 18 todinho, principalmente no finalzinho, a partir do versículo 27, se eu não me engano, até o final, e depois vocês lerem também o finalzinho do capítulo 20, vocês vão ver que aparecem textos iguais. Tanto que eu vou fazer como se fosse uma continuação aqui e vocês vão entender. Olha aqui, ó. Nesse aqui diz: guarde a minha ordem e não siga nenhum desses costumes abomináveis praticados antes de vocês. Assim, se contaminem com eles. Eu sou Adonai Elohim de vocês. Aí vem o capítulo 20, versículo 22, que diz: U shmaritem et kol hukotai ve et kol mishpatai ve a sitem otam velo taki etchem haaretz asher ani mevi atchem shama la shevat ba. Guardem todos os regulamentos e regras e hajam de acordo com eles, para que a terra para a qual estou levando não vos vomite. Por que não vou vomitar? Porque essas nações não cumpriam nenhum tipo de instruções que o Eterno estava passando para o povo de Israel, que iria expulsar essas nações. Então o Eterno diz: olha, guardem todas as minhas instruções. Porque se vocês não guardarem minhas instruções, vão guardar quais? As do mundão aí, desse povo que está sendo expulso. Se vocês fizerem isso, a terra também vai expulsar vocês. Ou seja, o Eterno iria utilizar meios para tirar também o povo de Israel daquela terra, por eles estarem transgredindo. É a mesma coisa que está falando aí acima. E no versículo 23 diz o seguinte: Pelo te
Telhu Behukot Hagoi Asher Ani Mishlach Mipnichem Ki et Kol Ale, Asu Va Akuts Bam. Não vivam pelos regulamentos da nação que expulso diante de vocês, pois eles fizeram todas essas coisas que eu detesto. Exatamente, é uma continuação, como se fosse uma continuação. Então o Eterno está sendo claro, meus irmãos. Não é, eu acho, para nós aqui, não resta dúvida. Ou você segue as instruções do Eterno, ou você está sendo comparável a essas nações a qual o Eterno está expulsando da terra de Canaã. Então, se a gente vê, são textos, por isso que essas porções estão juntas, né? Assim como na porção da semana passada, todas as duas falavam, que o Moré Renato de Prise trouxe brilhantemente para a gente, todas as duas porções falavam basicamente da mesma ação, que era a questão da Tsaraat. Então, a preocupação que o Eterno tem aí, meus irmãos, é que o povo de Israel não imite as abominações dessas nações que estão ali à volta na terra de Canaã e que eles estão expulsando. Também que o povo reflita que eles só estão herdando a terra por conta da iniquidade das nações que estão habitando na terra de Israel. Tanto que no livro de Devarim, capítulo 8, se eu não me engano, 7 e 8, o Eterno vai ser bem claro, contundente com relação a isso. Diz, olha, não é por causa da justiça de vocês que vocês estão entrando nessa terra, mas é pela lembrança que eu tenho da promessa que eu fiz a seus antepassados e também pelas abominações que essas nações estão fazendo nesta terra. E se fossem nações justas, nações que fossem, como eu posso dizer, tivessem zelo não pela vontade do Eterno, porque até então eles não tinham tanto conhecimento, né? Muito se perdeu durante o tempo, depois do Mabul, do dilúvio, e essas pessoas foram perdendo essas conexões das instruções do Eterno. Mas que essas pessoas não tinham um mínimo de pudor, não tinham um mínimo de auxílio ao necessitado, eram pessoas completamente ímpias. Se elas fossem pessoas que buscassem, não tivessem conhecimento da justiça, mas que buscassem, o Eterno, com toda certeza, abordaria essas pessoas de outra forma, levaria essas pessoas até o conhecimento da verdade. Mas eram pessoas enraigadas na impiedade. É muito difícil você conseguir. Só o Eterno mesmo, meu irmão. Eu sou um exemplo disso, eu digo sempre. Eu não tinha conhecimento da verdade, mas o Eterno me abriu os olhos. É muito difícil, é um milagre realmente. É um caso esporádico, você não vai ver isso. Bendito seja o Eterno, que aconteça mais e mais pessoas que estão dormindo, literalmente, acordem para a verdade, né? E você pode ser essa luz que acorda essas pessoas, né? Todos nós podemos ser essa luz aí. Só basta a gente poder acender a luz, né? É demonstrar às pessoas a quem nós servimos. Se nós servimos aos deuses do mundo, então a gente vai ser só mais um na multidão, ou às autoridades, né? Os deuses que eu falo, as autoridades. Ou se a gente vai servir ao único e verdadeiro Elohim, que é o Elohim de Abraham, Isaac e Yaakov. Então, o texto relacionado dessa semana da porção da Torá, da Haftará, né? Perdão, é de Ezequiel, capítulo 22, versículo 1 em diante. E o texto diz, né? Vayehi Devar Adonai Elai Lemor. E veio a mim a palavra do Eterno. Veio a mim a palavra do Eterno dizendo, né? Dizendo, ok, Ezequiel, o que é que o Eterno falou para você, meu querido? Diga para a gente agora. É mesmo como se o profeta estivesse conversando conosco, né? Esses textos vão trazendo para a gente também vários ensinamentos. O texto diz, Veatá ben Adam. Agora filho do homem, né? Agora ser humano, Ha-tishpot, et ir ha-damim ve rodá ta et kol
to evoteiha. To evoteiar. Agora, ser humano, você está preparado para julgar? Está preparado para julgar esta cidade ensopada de sangue? Então, essa cidade que o Eterno está falando é a cidade, por incrível que pareça, meus irmãos. Quem tiver em pé, sente-se. Quem não leu ainda esses textos, quem tiver em pé, sente-se. São as cidades que o povo de Israel estão habitando, depois deles terem, com muito trabalho, conquistado, principalmente a cidade de Jerusalém, a cidade de Davi. Eles estão agora fazendo tudo aquilo que na Torá o Eterno havia determinado que não poderia ser feito. Eles estão transgredindo a vontade do Eterno, sendo negligente às suas instruções e cumprindo apenas a sua própria vontade. Vontade às vezes estipuladas por outros seres humanos, dizendo que são autoridades que podem falar sobre aquilo. E pior, coisas que até hoje é a moda do momento. O Eterno falou isso. O Eterno mandou te dizer isso e aquilo. Até hoje, pessoas se dizem servos do Eterno, falando coisas que o Eterno não mandou dizer. A pior mentira não está em você chegar e falar, olha, o tal Deus, tal, o Deus do mundo, né? O dos deuses do mundo, mandou você fazer isso e aquilo. Tal imagem mandou tu fazer isso e aquilo. Isso é normal. Vai quem quer, né? Uma pessoa recebeu uma mensagem do mundo, do além, e mandou você fazer tal e tal coisa. Vai quem quer. O pior engano é daquelas pessoas, meus queridos, que dizem servir ao Elohim de Abraham, Isaac e Jacob e estão falando para pessoas coisas que o Eterno não mandou dizer. Esse sim é um grande problema. Você acreditar que está no caminho certo. Só que isso não é algo novo, não. Como o sábio Shlomo disse, né? Tu vê essa coisa que tu acha que é nova acontecendo, isso já vem do passado, já aconteceu antes. Não há nada de novo debaixo do sol. Já existiam pessoas que diziam que o Eterno falou tal e tal coisa, onde na realidade isso era a própria vontade e do coração do ser humano. Então o Eterno faz um convite e perguntando se o profeta já chegou, está preparado para julgar essa cidade que está em pecado, a cidade de Jerusalém e todas as outras cidades também de Chorom, de Samaria. Então o texto continua. Vê amertá, ko amar Adonai novamente, né? Ir sho pichem dam betochá lavou itá ve asta gi lulim aleiah le tamear. Diga que Adonai Elohim é quem está falando. Agora sim, o profeta verdadeiro está falando, mas qual é a mensagem que ele diz? Não é uma mensagem aprazível aos olhos das pessoas. Porque essa mensagem traz no seu sentido sempre. Olha, quer descobrir qual é a mensagem de um profeta verdadeiro e de um profeta falso? A mensagem do profeta verdadeiro sempre, eu nem li ainda, sempre vai mandar o povo voltar a obedecer a Torá. Sempre vai dizer, olha, tá vindo castigo aí, mas se você se arrepender, se você voltar ao caminho do Eterno, se você obedecer suas instruções, vai dar bom para você.
Já o profeta mentiroso é aquele que diz: olha, tá vindo uma desgraça aí, é mentira, não vai acontecer nada, pode continuar do jeito que você tá. Você não precisa temer. Você não precisa fazer nada. Pode continuar a viver sua vida do jeito que tá, não vai ter problema nenhum. E não vai acontecer nada. Olha o que o profeta diz. Diga-lhes que Adonai Elohim é quem está falando. Ó cidade que derrama o sangue dentro de si mesma, e dessa forma adianta a própria desgraça, que faz ídolos e corrompe a si mesma. O profeta está alertando as pessoas, as suas transgressões, que o pecado deles, um deles, é de fazer ídolos. Aquelas nações que foram expulsas faziam ídolos para si. E digo mais, está aqui uma ilustração, né? O próprio rei, abaixado aí com um altar de incensos, prostrado diante de imagens de escultura. E digo mais, você é culpada, olha o que diz no versículo 4, por causa do sangue que tem derramado. Você se corrompeu com os ídolos que tem feito. Você encurtou seus dias, completou seus anos. Assim, tenho feito de você um objeto de escárnio para as nações e motivo de riso para todos os povos. Então, aquele povo, meus irmãos, que era o farol, deveria ser o exemplo para todas as nações que estavam à sua volta, que deveriam ser vistas pelo povo que estava ali à volta como uma nação de justiça, cheia de frutos de justiça, que seria luz para os gentios. Na realidade agora, por terem transgredido as instruções do Eterno, eles seriam o quê? Motivo de escárnio, motivo de riso em volta desses povos que estavam à sua volta. Elas não seriam mais luz, não seriam mais sal para dar gosto à vida dessas pessoas. Pelo contrário, agora elas seriam motivo de zombaria, porque elas se assimilaram no meio dessas pessoas. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. É que nem um coroa, um cara já mais chegou numa idadezinha mais avançada, que em tese tá ali, tá solteiro, não tem aquela sua esposa ali mais, aconteceu alguma coisa, uma mulher deixou ele, acaba meio aperreado do juízo, ou então a coitada veio a falecer, o cara tá lá solteiro. Aí ele vai para uma festa de boate, dessas de dance, essas coisas mais, a rave, né? Rave. Tá lá o coroa com terno, gravata, todo ensacado, no meio desse pátio aí cheio de lama, dançando rave. Não é para ele, meu irmão, aquilo ali. Ele não está no ambiente que condiz com ele. É como também uma mesma pessoa, um empresário, ir para a praia. Ah, gostei dessa praia, mas ele vai de terno, gravata, sapato social para o meio da praia. Ele não está com a roupa condizente com aquele ambiente. Assim, meus queridos, é o povo que foi separado pelo Eterno, o povo que teve as instruções verdadeiras, querendo fazer as mesmas coisas que os ímpios já faziam. Era um motivo de escárnio, motivo de zombaria deles, porque eles não sabiam cultuar os deuses da terra, eles sabiam cultuar o Deus deles, o Elohim deles, o único verdadeiro Elohim. Que à vista das nações era mais um Deus. Mas só existe um verdadeiro Elohim, que é o Elohim de Israel. Não existe outro. As nações têm milhares. Tem quantidade, meus irmãos, que não tem livros que possam descrever a quantidade de autoridades que as pessoas criaram para si, da mente deles mesmos. Porém, eles seriam motivo de riso por essa atitude, pois eles não sabiam cultuar a esses deuses da terra, só sabiam cultuar o único verdadeiro Elohim, mas estavam se prostrando diante de imagens de escultura. E o Eterno, por causa disso, iria expulsá-los da terra. O Eterno já havia advertido na própria Torá, no próprio código de conduta do povo dele,
já havia sido advertido. Meus irmãos, estou falando demais. Cheguei no terceiro slide ainda, mas vamos embora. Ha kiruvot ve hare hokot mimer yatkalsu bar te meat Hashem Rabat Ha-Mehumá. Tanto os que estão próximos quanto os que estão distantes zombarão de você, cuja fama está tão corrompida e tão grande e em tão grande confusão. Hine Nesiei Israel Ish Lisro'o Hayu Bar Lemaan Shefar Dam. Os líderes de Israel usam seu poder a fim de derramar sangue. Então, detalhe principal, no início aqui, não sei se vocês olharem, ó, você encurtou os seus dias. Vejam bem, meus irmãos. Quando o Eterno ele lança na sua Torá, ele dá a Moshe as 2 tábuas do testemunho, o 5º mandamento diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Então, honrar nosso pai e nossa mãe não está só em honrar o seu pai e sua mãe agora. É honrar todos os seus antepassados. Então, por exemplo, Avraham Avino, Avraham nosso pai. Então, quando você está honrando Avraham com a sua vida, ou seja, seguindo os passos de Avraham, você, por consequência, está honrando a Avraham. Agora, quando você está de ser filho de Avraham, dizendo, não, eu sou filho de Avraham, e você é ímpio, você está desonrando seu pai Avraham. Por consequência, seus dias serão encurtados, que é um contraponto a quem está honrando, que seus dias serão prolongados. Então, por isso que o Eterno está literalmente usando a Torá novamente para decretar essas pessoas. Porque justamente, meus queridos, entendam bem, quando você está em obediência ao Eterno, você está na bênção. Você está em desobediência, você está na maldição. Por que na maldição? Tem até uma conversa no chat falando, mas muitos chamam de lei porque quando você não obedece, você vai receber uma punição por conta daquilo. Muitos chamam a Torá de lei. A gente sabe que não é verdade. A Torá do Eterno é uma instrução. Você escolhe se quer seguir ou não. Você tem escolha. Você pode escolher. Você tem um livre-arbítrio de escolher se vai cumprir ou não. Porém, meus irmãos, tudo que está afastado do Eterno, o mundo sem o Eterno já teria acabado, meus queridos. O mundo sem os mínimos conceitos que a Torá ainda tem nas maioria das constituições das nações, que é da proteção do ser humano, proteção da vida, proteção da que se chama raça humana, que vem da Torá. Se não fosse esses conceitos, o mundo era uma barbárie. Quer um experimento? Quando existe em qualquer país uma greve da polícia, veja se alguém fica em paz dentro de casa. Aqui no Brasil, teve uma greve da polícia, eu me lembro, há um tempo atrás. 2, 3 dias, ninguém podia sair dentro de casa. Teve a greve dos caminhoneiros também. Arrastões no supermercado, é barbárie, meus irmãos. Arrastões. Ninguém poderia sair de casa. Estava todo mundo trancado, com medo. Porque num estado onde não existe leis mesmo, onde não existe o mínimo de leis, existe a barbárie. Porque o ser humano em si, ele, infelizmente, né, uma grande parte, ele vai com um bando. Se
Existem vários estudos que falam sobre isso, que quando um grupo determinado resolve cometer algum ato brutal, aquele ser humano que jamais seria propenso a cometer aquele ato de brutalidade, ele pega o embalo ali com aquelas pessoas e vai cometendo aquele ato de insanidade. Quando ele vem se recobrar em si, já era, já é tarde. Então, o mundo sem as instruções do Eterno, que eles transformaram em leis, literalmente, se você transgride, você é punido automaticamente. Eles aprisionaram essas instruções. O mundo sem as instruções do Eterno, sem Torá, ele vira uma barbárie. Então, por isso que eu digo, quando você escolhe servir ao Eterno, você está livre, literalmente, guardando as suas instruções, você está livre das maldições que esse mundo pode lhe trazer. Ah, meu irmão, mas a gente já viu tantas pessoas, o Mashiach mesmo é um exemplo. Ele serviu ao Eterno, mas ele foi açoitado, ele foi morto pelas pessoas. Meus queridos, a gente está falando de uma vida plena, uma vida que o Eterno prometeu. Muitas vezes a gente não vai ver esse cumprimento neste mundo, mas sim, no Olam Rabá, teremos toda essa vida com o Eterno. Se você imagina que sua vida é só aqui, seu pensamento não é como o do Mashiach. Isso é um pensamento dos saduceus, que imagina que a felicidade está só nesse mundo. Nossa confiança está. Se o Eterno permitir, meus irmãos, que nós tenhamos uma vida tranquila neste mundo, que nós tenhamos uma vida, por um breve momento, de felicidade neste mundo, Baruch Hashem. Se Ele permitir que estejamos no próximo, já tendo uma vida mais tranquila neste mundo, Baruch Hashem. Se Ele não permitir, meus irmãos, você vai abandonar o Eterno por conta disso? Muitos passaram por dificuldades, passaram por momentos de aflições. Shaul mesmo conta que levou açoite, levou pancada, foi espancado, apedrejado. Mas em tudo ele dava graça. Então a vida pertencente aos planos do Eterno, uma vida cheia da misericórdia do Eterno, é uma vida plena. Diferentemente da vida que as nações planejam para você, para mim. Então devemos sim continuar servindo ao Eterno, sabendo que muitas vezes os líderes das nações vão criar instruções, vão criar literalmente leis. Leis, aí sim, são leis. Leis, se você não cumprir, é porrada, é pancada, é lapada, vai preso e assim, e pior, né? Às vezes. Vão criar essas coisas que são com base em, literalmente, coisas injustas. Porém, o Eterno dá instruções e ele alerta: meu filho, se você não fizer, vai acontecer a mesma coisa com você. Se você plantou o mal contra o seu próximo, você vai colher o mal. Se você transgride as minhas instruções, você é mais um do mundão aí. Vai chegar um momento que essas nações elas não têm nenhum temor ao Eterno e vão amaldiçoar a sua vida com os seus atos. É isso basicamente. Vou dar um exemplo assim. Eu não paro de falar, meus irmãos. Vem vindo na cabeça. Em Nínive. Por que o Eterno deu a Nínive a oportunidade? Porque o decreto era, olha, arrependam-se, senão vocês vão ser destruídos. Vai vir uma tormenta, tal. Por que o profeta não queria ir? Porque o profeta sabia que se o povo, ele estava dando a mínima chance, seria difícil. Mas se o povo se arrependesse, eles não poderiam ser destruídos. Por quê? Porque quem está em arrependimento está em obediência ao Eterno. E quem está em obediência ao Eterno não pode receber maldições. Por isso que devemos estar todos os dias da nossa vida arrependidos daquilo que fizemos de errado e sempre com o cuidado para que não cometamos novamente as mesmas transgressões. Então, o texto diz, continuando em Esdras, capítulo 22, verso 7. Perdão, meus irmãos. Av vaem ha kalu bar var
la guerre, Asu va Ushek Betohar Yatom ve Almaná Hurnu Bar. Em seu meio eles desprezam pai e mãe, oprimem o estrangeiro e maltratam os órfãos e viúvas. Kadashai Bazit Ve'et Shah Vetotai Halaltet. Você trata as minhas coisas santas com contendas e profana os meus Shabbatot. Então, os Shabbat do Eterno, eles são transgredidos, eles são profanados por esses habitantes, pessoas que tinham conhecimento da Torá. Mas, porém, os próprios líderes estavam fazendo com que essas pessoas não seguissem mais, ou seja, tirando a autoridade do Eterno. Esses líderes se tornaram autoridades, deuses, Elohim, para essas pessoas. Você deixar de servir ao Eterno, mas o líder fulano de tal, mas o meu líder faz isso, ele pode, se ele tiver errado, ele que se veja lá com o Eterno. Cuide, meu irmão. Em seu meio, o povo fica tramando até conseguir incitar o derramamento de sangue. Em seu meio estão aqueles que vão fazer oferendas nas montanhas. Em seu meio, eles cometem atos, o quê? Libertinos, atos de libertinagem, ou seja, atos de iniquidade. Então, pessoas que são, à vista do Eterno, impuras, pessoas que são profanas diante do Eterno, pessoas que não têm os mínimos de preceitos, que é uma coisa que está sendo destruída hoje em dia, que chama-se família. As bases da família, como a gente conhece, já não são as mesmas. A hierarquia dos pais, a desconstrução do pai de família, do patriarcado, que é como o Eterno instruiu na sua Torá, que o homem seja o cabeça da casa. Não que a mulher seja submissa de uma forma como muitos pensam, né, de o homem pisar no pescoço da mulher. Pelo contrário. Mas que os homens possam tomar a frente de trazer o sustento para o seu lar, que a mulher possa cuidar do seu lar. Isso não é feio, meus irmãos. Hoje em dia existe uma desconstrução. A mulher, lógico, que ela tem capacidade, às vezes até superior que o homem. Em várias funções. A mulher consegue fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. A gente faz a coisa que a gente... uma coisa só e muito mal às vezes. A mulher consegue focar em 3, 4 coisas ao mesmo tempo. A mulher consegue educar a criança. Me diga mesmo. Existe algo mais importante. É mais importante. Hoje em dia o ser humano colocou isso na mente. É mais importante uma mulher sair de casa e trabalhar e conseguir dinheiro, às vezes ganhar mais do que o marido, e deixar a criança para que outras pessoas eduquem. A tarefa mais importante que existe numa vida, numa família, chama-se a educação dos filhos. E geralmente quem faz isso é as mulheres. Eu fui educado por minha guerreira, minha avó. Abençoado seja o seu nome para todo sempre. Louvado seja, meu Pai, a vida que você deu para essa guerreira, que eu tenho certeza que foi uma mulher muito justa no pouco conhecimento que tinha. Não sabia ler nem escrever, mas me criou de uma forma justa. Ela não aceitava injustiça. E não existe um papel mais honroso para uma mulher do que educar o seu filho e ela ter a honra de dizer: eu que fiz esse meu filho, eu sou a base dessa criança, desse homem hoje. Tenho certeza que ela teria orgulho do que eu me tornei, do que meus irmãos se tornaram. Assim como minha mãe tem orgulho, ela fala isso sempre para as pessoas.
do que todos os meus irmãos se tornaram pessoas justas, honestas. Não existe nada mais honroso para uma mulher do que ela dizer que educou bem o seu filho. Enquanto você vê hoje, veja se eu estou mentindo. Muitas famílias, às vezes é necessário uma mulher sair para sustentar, lógico, eu não estou dizendo que não seja importante, mas quando tem o pai e a mãe, o pai ganha bastante dinheiro, tem condições de sustentar a casa, mas a mulher ainda assim deixa o encargo de criar o filho para outras pessoas. E você observa que em muitos dos casos, essas crianças, às vezes quando crescem, se tornam pessoas problemáticas, pessoas que não respeitam uma família. Então devemos, meus irmãos, buscar novamente a instrução do Eterno para as famílias. E esses atos de libertinagem que literalmente hoje pegam uma mulher e colocam ela como se fosse um objeto. Não pode ser assim. Nem o corpo do ser humano, nem do homem, nem da mulher pode ser tratado como objeto. Continuando, né? Senão não paro de falar, meus irmãos. Eu espalharei entre os Goim e a dispersarei por internações. Por isso darei fim à sua perversidade. Eu vou ler aqui. Por quê? Do texto do versículo 10 ao 15, fala justamente sobre a promiscuidade, que é esses atos libertinos, que é incesto, relacionamento que estava sendo permitido entre o homem e a filha, entre o homem e a sobrinha, entre homem com homem, mulher com mulher. Hoje é proibido se falar nisso. É proibido em qualquer canto. Faz medo até a gente estar falando aqui, de repente derrubaram o canal. Não é. A gente não está sendo preconceituoso. A gente está falando que a fé que nós temos não permite esse tipo de atitude. É uma opção da pessoa. Ninguém está aqui para apontar dedo nem nada. O problema é você querer que o Eterno aceite essa sua condição. Como um ladrão querer que o Eterno aceite que ele continue roubando e diga que é servo dele. Não é condizente a sua atitude. Você ter uma relação com um animal, relação sexual com um animal, e achar que isso é normal e que o Eterno vai permitir que você entre no mundo vindouro. E você ter relações, um homem com outro homem, e achar que isso é natural e que o Eterno tem que aceitar. Se na própria Torá, na instrução que ele fala que é a regra do seu reino, diz que isso é um ato proibido. Enquanto, veja só, os líderes da comunidade permitiam esses atos libertinos. Estavam permitindo. Porém, o Eterno, ele traz para a gente, até hoje, meus irmãos, é assim. Quantas religiões até hoje não aceitam esse tipo de prática? Dizem que você pode vir do jeito que você está e continuar do jeito que você está, porque o Mashiach é amor. Ele pregou só o amor. E o amor irrestrito. Porém, o amor que o Mashiach pregou é justamente a prática da Torá. E essa prática da Torá vai levar o ser humano à verdadeira demonstração de amor para com o próximo. Não a prática vazia. Então, também o outro texto relacionado aí à porção Kedoshim dos profetas está lá em Amós. Eu vou ler em português aqui porque já estou estourado aí no tempo, senão não termino. Amós capítulo 9, versículo 7 diz: Adonai pergunta, o povo de Israel, você é diferente para mim? Na verdade, tirei Israel do Egito, mas também tirei os filisteus de Cartor, de Iaram, de Kir, ou seja, Caftor, né? Os filisteus de Caftor e Aram de Kir. Então, o que o Eterno está dizendo aqui, meus irmãos, com essa profecia? Que o povo de Israel nesse tempo, no tempo do profeta Amós, estava tão assimilado e eles se orgulhavam de dizer, mesmo errados, mesmo em transgressões, eles batiam no peito e diziam, mas o Eterno fez tudo para tirar a gente da terra de Mitzrayim. Ele abriu até o mar, ele fez o faraó ser engolido. Então, foi um trabalho muito grande e nós chegamos até aqui. Então não tem problema, mesmo que a gente transgrida, ele nos ama.
Ele vai nos perdoar, pois ele nos tirou da terra do Mitzrayim para nos trazer até aqui. O Eterno está dizendo: eu também tirei os filisteus daquela terra, tirei também o povo de Aram, que são os sírios da outra terra lá. Tirei eles de um canto para o outro, botei eles nessa terra aqui, e agora expulsei eles e mandei de volta. O que não faz eu também mandar vocês embora? O que pode me impedir de fazer isso? Se vocês estão com o mesmo, tá com a mesma doutrina, se vocês estão seguindo as mesmas coisas, fazendo os mesmos erros. É isso que o Eterno quer dizer. Que o povo já se assimilou. Por que vocês se acham diferentes? Só porque eu tirei vocês do Egito? Aí ele diz, porque eu também tirei os filisteus de Caftor, né? Ele cita essas cidades, e Arã de Kir. Qual é o problema disso? Eu tirei eles de lá e expulsei eles dessa terra. Eles vieram de Caftor, os filisteus vieram para essa terra. Os aramitas, né? Também eu expulsei de Kir e trouxe para essa terra. Aí eu trouxe vocês do Egito e expulsei eles de volta. O que impede de eu expulsar vocês de volta para Mitzrayim, para o Egito? Nada. Porque vocês estão assimilados, vocês não têm diferenças mais entre esse povo, porque vocês cultuam da mesma forma. Hine, Einei, Adonai, Elohim, Ba Mamilacha, Ha-Hata'a, Ve Hishme Deti, Otá, Me'al, Pnei, Ha-Adamá, Efes, Ki Lo, Roshmed, Ashmedi, Et Beit Yaakov, Neum Adonai. Vejam, os olhos de Adonai Elohim estão sobre o reino pecador. Eu os eliminarei da face da terra, contudo, não destruirei por completo a casa de Yaakov, diz Adonai. Quando eu der a ordem, sacudirei a casa de Israel, lá entre os Goim, como sacode a peneira sem deixar nenhum grão cair no chão. Então o que é que o Eterno está falando, meus irmãos? E essa é uma mensagem realmente linda da parte do Eterno. Que apesar do povo ter transgredido, ele vai ser tirado daquela terra. É inevitável já aquela situação e a gente sabe o que aconteceu realmente. Que esse povo seria disperso entre o que? Os Goim, as nações. E essa dispersão acontece até os dias de hoje. Porém, o Eterno, no profeta Yehezkel, entre outros profetas, diz que suscitará da semente de Davi um profeta que reunirá e será o pastor. Está lá em Yehezkel capítulo 34, se eu não me engano. Ele reunirá as suas ovelhas dentre as nações através de Yeshua HaMashiach. Ele seria o responsável por reunir as ovelhas. Através de quê? Yeshua lá em Yohanan capítulo 10 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E eu sou conhecido por elas, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. A pregação, as instruções de Yeshua sobre a Torá ecoam, meus irmãos. Até hoje, Baruch Hashem chegou para mim e para você. Nós somos essa semente, esse grão que o Eterno está peneirando entre as nações. Meat, pouco a pouco, durante séculos aí, milênios, mais de 2000 anos, a pregação de Yeshua chegou até a gente hoje. Isso é um milagre, meus irmãos. E nós estamos nos levantando dos mortos para ser um povo santo, Kedoshim, diante do Eterno. Então, essa promessa de Amós de suscitar dentre os gentios, né, o povo para o Eterno, pois essa dispersão resultaria literalmente
até hoje no exílio, né, das 10 tribos do norte. E olha o versículo 10 que diz, ó, todos os pecadores dentre o meu povo que dizem, preste atenção, viu? Até hoje existe isso, viu? Até hoje existe isso. O desastre nunca os sobrevirá, nem nos acometerá. Morrerão à espada. Existem grupos hoje que se dizem servos do Eterno, que dizem, literalmente, que você pode viver a vida do jeito que tiver, que no final até você vai sair daqui, vai sair voando pelos céus, tal. É uma crença das pessoas. Porém, o problema é quando você não tem nenhuma base através da Torá, não tem nenhuma base através das palavras de Yeshua, que você realmente vai sair por aí, não vai acontecer nada para aqueles que são ímpios. Pessoas que transgridem a vontade do Eterno. A gente acabou de ver no profeta Yehezkel de líderes que profanavam o Shabat do Eterno. E a gente vê pessoas que até hoje dizem, olha, essas pessoas são pecadores. Pecador é quem transgride a Torá. E dizem, olha, o desastre nunca nos sobrevirá, nem nos acometerá. Ou seja, não vai acontecer nada. A gente pode transgredir. Não tem problema. A Torá do Eterno acabou. Não falam Torá, né? Pejorativamente chamam a Torá do Eterno de lei. Como se fosse algo passado, algo que não tivesse valor. Que fosse literalmente zero, né? E não tivesse efeito sobre a vida mais do ser humano. Então, literalmente, meus irmãos, existe até hoje esse tipo de pensamento. E no versículo 11 diz, quando esse dia chegar, reerguirei a Sucá arruinada de Davi, fecharei seus furos e tirarei da ruína e a reconstruirei como era. O que era o tabernáculo que o profeta está falando aí? A Sucá, né, a cabana de Davi. Algumas traduções chamam de tabernáculo, mas não é. Sucá realmente. A tenda de Davi. A tenda de Davi, meus irmãos, é uma representação da reunião das 12 tribos de Israel. Assim como Davi conseguiu unificar as 12 tribos em um só reino. Mas o profeta está anunciando que essas 10 tribos iriam para o exílio. Só ficariam duas. 2,5, né? Porém, o profeta está dando uma mensagem de esperança para que o povo pudesse acreditar que um dia eles voltariam à terra de Israel. E o texto continua falando que vocês vão plantar videiras e vão colher do fruto e tal. Vocês podem ler posteriormente. A gente vai ser mais enxuto aqui, por isso que eu coloquei menos textos. Porque você sabe que são vários textos, vários comentários que a gente vai fazendo e vai acabando não tendo tempo, né? E o texto continua no versículo 15 para finalizar. Foi o texto do versículo 12 ao 15 que eu dei uma cortada. Eu os plantarei em um solo para que não sejam mais desarraigados da terra que lhe dei, diz Adonai Elohim de vocês. Então, estava assim, aqui, pronto, versículo 15. Então, o texto, né? Quando esse dia chegar, reerguirei a Sucá, arruinada de Davi, fecharei os seus furos e tirarei a ruína e reconstruirei como era. Ou seja, reunião das 12 tribos. Os furos é justamente essas pessoas que foram levadas, né? E eu plantarei no solo para que não sejam mais desarraigados da terra que lhe dei. Ou seja, como é que Yohanan chegou com a sua mensagem? Tragam frutos de justiça, porque toda árvore que não der bom fruto será o quê? Será arrancada, desarraigada e cortada e lançada no fogo. Porém, os que são servos do Eterno será plantado e não será retirado mais. Essa é a mensagem dos profetas. Por fim, meus irmãos, a gente já está finalizando. Está em uma ilustração, né? E uma parábola que já foi abordada aqui no canal pelo Moré Marcos Felipe. Eu só vou falar por alto, porque se vocês quiserem todo o contexto, toda a história, vocês vão observar os mínimos detalhes que o professor Marcos Felipe trouxe no momento do hebraico sobre essa parábola.
que é a parábola do que é conhecido como o bom samaritano. Então, não percam. Depois de terminar o estudo aí, vocês vão lá, deem uma conferida para quem não assistiu. Quem já assistiu pode ver novamente. Então, essa ilustração mostra esse homem, essa história que o Mashiach contou, né? Para ilustrar um parush, que é o contexto da Haftarah de hoje, nós vamos contar, que o Yeshua perguntou, esse parush perguntou para Yeshua, mestre, bom mestre, né? Qual é o maior mandamento da Torá? Ele diz, olha, como tu entendes, como tu lês? Então ele conta literalmente os 2 maiores mandamentos, né? Amarás ao Eterno sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí Yeshua responde a ele, disseste bem. Então ele vai lá, aí começa o texto do versículo 29, beleza? Eu não coloquei tudo novamente porque você sabe que está corrido já, né? Versículo 29 diz, ó, mas ele, o Parush, né? Que era um justo diante do Mashiach, Yeshua disse que esse homem era justo, querendo se justificar, disse a Yeshua, quem é meu próximo? Ou seja, por que querendo se justificar? Uma interpretação de Lucas. Lucas, quando contaram a história para ele, deve ter dito, ele queria pegar o Yeshua assim para não fazer, né? Amar ao próximo, querendo, por exemplo, só amar os parus também, os perushim, os fariseus, só amar aqueles que eram Yehudim, pessoas que eram do seu meio. A Yeshua vai dar a este homem uma interpretação maravilhosa. O contexto, como eu disse, vocês podem observar no momento hebraico, o Moreh Marchuri fala bastante sobre o contexto, mas os discípulos de Yeshua tinham acabado de vir de Choron, de Samaria, e tinham sido expulsos, quase que apedrejados, né? E eles já estavam revoltados com o povo de Samaria. Por quê? Yeshua antes, nós temos o caso lá em Yohanan, que ele já havia conversado com a mulher lá de Samaria, uma samaritana. Aquelas pessoas tinham acolhido bem a mensagem. E depois, no outro ano, Yeshua vai lá de novo com a comitiva, manda os seus discípulos irem à frente, mas eles são mal recebidos pelos samaritanos. Era uma rixa que existia entre esses dois. Eram irmãos, mas eles eram brigados, né? Literalmente, esses dois povos. E os discípulos vieram, olha, Senhor, por que tu não pede que desça fogo dos céus e mate logo todos eles? Então Yeshua disse, não é bem assim. Então, quando o Parush vai lá e começa a conversar com Yeshua, ele vai lá e dá um exemplo usando justamente quem? É o que a gente vai ver mais à frente. Mas ele, querendo se justificar, disse a Yeshua, quem é meu próximo? Yeshua diz o quê? Em resposta, Yeshua disse, ele contou uma parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando foi atacado por assaltantes. Estes lhe tiraram a roupa, espancaram-no e foram embora, deixando-o quase morto. O problema todo, meus irmãos, é o detalhe aqui. Ó. Veja só. Um homem. Um homem. Então, o detalhe é o seguinte. Ó. Yeshua. Ixi, tá vendo? Yeshua, meus irmãos. Ele não disse se esse homem era Yehudim, se era samaritano. Se esse homem era um sacerdote, se era um publicano. Se esse homem era um zelote, se esse homem era um romano. Yeshua não disse se ele era um estrangeiro, se ele era um grego, se ele era homem. Ele só disse que era um homem, né? Ele não disse que era uma mulher, mas ele disse que era um homem. A única informação que a gente tem, se ele era branco, se ele era moreno, se ele era negro, se ele era rico, se ele era pobre. Não fala nada dessa pessoa. Diz que era um ser humano, um homem caído no chão. É a única informação que Yeshua dá. Que esse era um homem que foi assaltado, estava espancado, caído no chão. Não se fala mais nada acerca dele. Ou seja, quem o visualizava ali não tinha informações sobre essa pessoa. Porque, entenda bem, se a gente está passando aqui no meio da rua, de repente a gente vê no meio da calçada, caído no chão, um mendigo agonizando.
muitos vão passar de largo. Agora, se a pessoa está na calçada e vê do outro lado que é Bill Gates caído no chão, um milionário, muitos vão correr e vão lá ajudar, porque o homem, muito Kessef. Porém, se é um desconhecido, muitas pessoas fazem, como algumas pessoas que a gente vai ver no texto aí, passam de largo. E o texto diz, coincidentemente, ou seja, nesse caminho, o caminho já indo de Jerusalém para Jericó já é um caminho meio desconfiado, por isso que é importante vocês vejam as parábolas, porque o Moré Marcos Felipe explica bem direitinho que as parábolas tinham muito disso, né? De situações que seriam quase impossíveis de acontecer. Você vê um sacerdote indo para o lado de Jericó. Coincidentemente, um homem corrente estava descendo pela mesma estrada quando viu o homem e passou pelo outro lado. Então, um corrente, um sacerdote. Assim também um Levi, ou seja, um descendente de Levi. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Então, duas pessoas que, preste atenção, duas pessoas que são notáveis entre o povo de Israel. São grupos notáveis, os levitas, e todo corrente também é levita, né? Porém, diz aí se nem todo levita também é sacerdote. Em tese, às vezes o cara já terminou seu período de sacerdócio, tem uma idade de 60 anos, se eu não me engano, ou era mais novo, mas era um descendente de Levi, já tinha conhecimento sobre a Torá. E o Corém, principalmente, um sacerdote em exercício, aí é que tinha muito conhecimento da Torá, porque ele ensinava a Torá, né? É uma prerrogativa do sacerdócio ensinar a Torá. Então, todo sacerdote é levita, mas nem todo levita é sacerdote. Então, literalmente, existiam pessoas que já não estavam fazendo mais o serviço sacerdócio. Até, por exemplo, Yohanan Hamatbil, João Batista, ele era levita, mas não estava mais no sacerdócio nesta época de Yeshua, né? Foram usurpados os direitos do sacerdócio de Yohanan. Continuando. Como diz o ditado aqui, para terminar de lascar, passa mais uma pessoa. Quem é esse terceiro? Um homem de Chorom de Samaria, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, encheu-se de compaixão. Ou seja, aquelas pessoas que para os perushim, eles nem falavam, nem cumprimentavam. Eles tinham a rixa. Aquelas pessoas que os apóstolos de Yeshua pediu para que descesse pedras do céu e dizimasse aquelas pessoas. Eles estavam furiosos com os samaritanos. Yeshua vai lá e usa o mandamento da Torá de não guarde rancor no seu coração, mas ame ao seu próximo como a si mesmo. Como é não guardar rancor? O que é que o perushim, o fariseu, o parush, sentia para com o povo de Chorom, de Samaria? Rancor. Um primeiro passo para não ter, para amar ao próximo, é você não ter rancor no coração. É você não odiar o seu próximo. Os samaritanos eram odiados pelos Yehudim. Yeshua está lembrando da parte A do verso. Porque ele, quando vai citar, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele esquece de citar o quê? Não terás rancor contra os filhos do povo. Até hoje, a gente não lembra, quando vai citar, meus irmãos, a gente não lembra. Fala a verdade, viu? Olha, não minta não, viu? Não minta não. Por favor. Não faça isso, meu irmão. Não minta não. Você cita, quando você vai citar os 2 maiores mandamentos, você diz: não guarde, amarás ao Senhor, teu Deus, de toda a tua força, todo o entendimento, toda a tua compreensão, e não guardarás rancor do filho do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você cita tudo isso? Não. Você só cita: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Yeshua está citando o começo do texto. Está dizendo para não guardar rancor de quem? Dos samaritanos. Mas um homem de Chorom, ou seja, o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, quando viu que encheu-se de compaixão. Aproximou-se dele, pôs o óleo e o vinho nas feridas do homem e as enfaixou. A seguir, colocou sobre o seu animal e levou a uma hospedaria e cuidou dele. Quem não queria, meus irmãos, que nunca aconteça, a gente passando por um momento de dificuldade, sendo espancado numa estrada, lá jogado no chão, a gente vê pessoas que deveriam ajudar, que dizem ser servos do Eterno, mas passam de largo. Você vê uma pessoa que você tanto odiava, ou ninguém sabe, né? Esse homem se ele era um Yehudim, mas se fosse um exemplo, indo lá e tendo compaixão de você, o auxiliando, levando você no seu animal, levando ele até uma hospedaria, pagando a hospedaria, cuidando dos ferimentos, fazendo um curativo. Que homem misericordioso. Continuando. No dia seguinte, deu dinheiro equivalente a 2 dias de trabalho ao dono da hospedaria e lhe disse: cuide dele, se você gastar mais do que isso, eu ressarcirei quando regressar. Qual destes 3, aí é que quebra qualquer um, viu? Não tem como você querer se sair, né? Não tem como você querer se justificar, que era o que o Parush estava querendo fazer. Depois de uma história dessa, é difícil. Não tem como você fazer para mudar a sua compreensão. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Então ele é obrigado a reconhecer. Ele respondeu: aquele que demonstrou misericórdia para com ele. Yeshua disse: vá e faça o que ele fez. Precisa dizer mais algo? Olha o resumo que Yeshua dá. Vá e faça o que o samaritano fez. Às vezes, mesmo. Eita, estava em tela cheia, perdão. Tá aí o texto, vocês podem dar uma lida. Eu vou comentar um pouco. Eu tenho que vocês podem dar uma lida aí. Tá lá em Lucas, capítulo 10, versículo 33 até o versículo 37. Então, Yeshua coloca através dessa ilustração, dessa parábola, meus irmãos, o texto de amar ao próximo em seu mais alto nível. Não havia literalmente como esse Parush sair dessa explicação. Ou seja, o ouvinte não teria mais como justificar uma transgressão à instrução de amar ao próximo. Então, para amar ao próximo, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que Yeshua ensinou. A gente não deve odiar as pessoas, não deve odiar ninguém. Não deve guardar rancor no coração. Não guardarás rancor. Não deves guardar rancor no teu coração. Mas ame ao próximo como a si mesmo. Então, assim, meus irmãos, para a gente poder entender essa parábola, como foi o professor Marcos Felipe já ensinou para a gente primeiro tem que compreender que o ser humano ele é dotado, cheio de misericórdia, primeiramente do Eterno. Quando ele recebe a misericórdia do Eterno, ele quer distribuir essa misericórdia. Quando ele está na graça do Eterno, na sua misericórdia, ele não pode ter ódio no seu coração. São características que não condizem com o servo do Eterno. São frutos, literalmente, de justiça. Você não pode dar frutos de justiça, que é o tema do nosso estudo de hoje, odiando o seu próximo. Eu já passei demais, meu irmão. Estou tentando de tudo para economizar, mas o tempo aqui, senão vocês vão ficar chateados com o seu amigo aqui. Separei um texto fora da Haftarah, que eu acho maravilhoso, Efésios capítulo 2, versículo 9 ao 10, que diz: vocês não foram libertados
por suas ações, ou seja, não foi por sua própria força. É o que Devarim, capítulo 7 e capítulo 8, Deuteronômio 7 e 8, esses dois capítulos, se vocês lerem, está falando que não é por sua própria mão, não é por sua própria força, não foi porque vocês são mais bonitos, não é porque você é mais cheiroso que o Eterno fez isso. Aqui é o que Paulo está falando. Vocês não foram libertados por suas próprias ações. Portanto, não tem de que se gloriar. Porque somos feitos por Elohim, criados em união com o Mashiach e Yeshua, para a vida de boas ações, ou seja, as boas obras, já preparadas por quem? Por Elohim, para serem realizadas por nós. Isso é a Torá, meus irmãos. Não adianta você dizer que ama ao próximo utilizando seu próprio conceito de justiça. Você só pode amar ao próximo se você utilizar o que o Eterno coloca como parâmetros, o que é amor. O que a gente estudou essa semana agora, de não falar mal do seu próximo. 2 porções inteiras só para falar de Lashon Hará, na língua maledicente. Não adianta você dizer que ama o seu próximo, mas ter rancor do seu próximo, falando mal dele pelas costas de manhã, de tarde, de noite. Não adianta você dizer que ama o seu próximo, eu amo o meu irmão e tenho relações com a mulher do meu irmão. Como é que eu amo meu irmão dessa forma? Eu amo meu amigo e tenho relações com a esposa dele. Isso é demonstração de amor? Então, o ser humano, ele é dotado, que é justamente os conceitos que a gente viu dessa porção, que a gente vai ver dessa porção na Torá, fala muito sobre a imoralidade sexual, que é um tema muito pesado também. Então não adianta, meus irmãos. A gente tem que servir ao Eterno utilizando o quê? As boas ações já preparadas por Elohim para serem realizadas por nós. Isso é a instrução que ele deu para o ser humano, a sua Torá, vulgarmente chamada de lei, um termo pejorativo à instrução do Eterno. Continuando, Yaakov, Tiago, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz: Meus irmãos, pratiquem a fé do nosso Senhor Yeshua, o glorioso Mashiach, sem demonstrar favoritismo. Também isso é muito importante. Não adianta você só reconhecer a Torá. Se chegar num momento e você demonstrar favoritismo a pessoas, negligenciando aqueles que são mais humildes, meus irmãos, você está sendo um transgressor da Torá. Por quê? Olha o exemplo. Yaakov aprendeu bem com Mashiach. Ele vai criar uma ilustração, uma história para que haja uma compreensão mais fácil, né? Yaakov, capítulo 2, versículo 2 diz: Suponham que um homem entre em uma sinagoga com anéis de ouro, olha, e roupas caras também. E roupas caras, né? E também entre um pobre esfarrapado. Entre 2 pessoas, um homem cheio de anel de ouro, roupas bonitas, e na mesma hora entre um pobre meio esfarrapado, né? Que está com a roupa muito bonita. Se vocês demonstrarem mais respeito pelo homem vestido com roupas caras e lhe disserem: sente-se aqui neste bom lugar, enquanto dizem ao pobre: fique em pé ali atrás, ou sente-se no chão junto aos meus pés, ou seja, rebaixando a pessoa. Não estarão criando distinções entre vocês mesmos, emitindo juízos com motivações malignas? Ouça, meus queridos irmãos, Elohim não escolheu os pobres do mundo para serem ricos na fé e receberam o reino que lhe prometeu aos que o amam? Mas vocês desprezam o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês, arrastando-os aos tribunais? Yaakov está sendo claro a essas pessoas, meus irmãos. Os pobres só fazem bem a vocês. Quando vocês dão uma boa ação para eles, eles retribuem com muitas orações, agradecendo ao Eterno pela sua vida. Ajude, meus irmãos, a um pobre. Uma pessoa que você olha que está, como o texto diz, farrapado. Dê um auxílio bom que você merecia,
que você queria quando... perdão, você merecia não. Que você queria receber se você tivesse na mesma condição. Não adianta você ver uma pessoa passando por dificuldade e você dar 50 centavos. Hoje em dia você não compra nenhum chiclete. Lógico, se você só tiver isso, você só dá isso. Mas observe, se você tiver com a condição, lógico. Se passar uma pessoa ali com dificuldade financeira, você observa que aquela pessoa está até... É difícil hoje em dia, catando lixo, literalmente. Ou pegando um material reciclado, porque pagam muito pouco para essas pessoas. Você, em vez de dar 50 centavos, dê 5 reais, dê 10 reais a essa pessoa, você vai ver a alegria dessa pessoa em ganhar 10 reais. Já você, se você ganhar 5 reais, você não tem aquela mesma alegria. Sabe por quê? Essas pessoas não têm nada. E essas pessoas vão agradecer pela tua vida ao Eterno de uma forma incrível, meus irmãos. Dê um bilionário R$1 milhão. E ele vai fazer, obrigado, valeu. Um bilionário. Aí você diz, olha meu amigo, eu tenho aqui vários bilhões também. Toma esse 1 milhão para tu. Você vai dizer, obrigado, valeu meu amigo. Muito bom, viu? Vou trazer um uísque para você da próxima vez que eu vim aqui, viu? Obrigado por esse dinheiro aí. Dê 5 reais ao necessitado. Você vai ver, às vezes, essas pessoas se ajoelhando no chão e levantando as mãos para o Eterno. Faça o teste. Eu já vi isso acontecer, viu? Então, muitas vezes o rico, aquilo ali é o que ele espera. Ele entrar no local e ser colocado nos melhores locais. O pobre, ele só espera ficar de pé ajoelhado no chão. Se você pega ele e coloca num melhor local, não que você deva fazer acepção de pessoas. Mas se você entrou, tem 2 vagas, um exemplo. A sinagoga está lotada. Tem 2 vagas. Entrou o pobre primeiro e você coloca ele no local que é de honra. E entrou o rico depois e ele vai lá para o final da fila, que é a última vaga que sobrou, você está realizando a justiça. Você não fez acepção de pessoas. Agora, se entrou o pobre primeiro e você pega ele e coloca no final lá, e o rico que entrou depois você bota perto de você, você está fazendo acepção de pessoas. Então, Jacob finaliza, né? Não são eles que insultam o bom nome daquele a quem vocês pertencem, ou seja, essas pessoas que falavam mal do próprio Yeshua. Se vocês de fato mantiveram o objetivo da Torá do reino, olha, Torá, meus irmãos, do reino, em conformidade com a passagem que diz: ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo bem. Mas se demonstrarem favoritismo, suas ações constituirão pecado e serão condenados pela Torá como transgressores. Baruch Hashem, meus irmãos, que o Eterno abençoe vocês, que vocês possam dar frutos de justiça todos os dias da vida de vocês. Sejam um povo do Eterno, Kedoshim, um povo santo. Pessoas que o Eterno possa olhar lá dos céus e se orgulhar de ter um servo justo em meio a um povo ímpio. Vocês não se contaminem com as injustiças desse mundo. Pelo contrário, que vocês estejam sempre arredios a esse tipo de comportamento. Que a luz de vocês possam ser um farol, meus irmãos, que ilumina toda uma ilha ali, alertando as pessoas dos perigos de pedra, indicando para os navegantes o melhor caminho que eles podem chegar até um solo firme e seguro. Que a vida de vocês seja uma bênção todos os dias, para todos os que estão à sua volta. Que você realmente não guarde rancor no seu coração, mas ame a todos aqueles que estão à sua volta. Baruch Hashem, meus irmãos. Esse foi mais um programa Examinando os Profetas. Vocês possam ter uma semana maravilhosa, bem produtiva, bem interessante, cheia da misericórdia e das bênçãos do Eterno na vida de vocês. O Eterno abençoe a cada um, meus irmãos. Em nome do Mashiach Yeshua. Amém, amém. Um abraço, meus irmãos. Até a próxima.